Ok. Bom, então essa é a nossa quarta aula de LaTeX. Nessa aula a gente vai... Eu não cheguei a preparar uns slides, não deu tempo de preparar tudo, então eu vou fazer tudo basicamente aqui no LaTeX. A gente vai fazendo aqui tipo mão na massa. Tá? Ok, vamos compartilhar a tela do LaTeX. Ok. Eu vou aumentar um pouquinho a letra, fica melhor para ver. Tá bom? Deixa eu diminuir isso aqui. Ok. Então, vamos fazer algumas coisas na aula de hoje. Então, a gente viu como fazer tabela, como fazer matrizes, né? E algumas coisas na última aula. Então, a primeira coisa é o seguinte. Então, existe uma outra forma de você fazer matrizes também, tá? Que é, ao invés de você usar barra begin pmatrix e barra end pmatrix, você usar um outro ambiente, que é o ambiente array. Tá? Se você notar, aqui nesse editor de texto que eu uso, ele já coloca aqui o formato certinho. Né? Eu dou um enter e ele já bota. E aqui, depois do array, tem essas chaves novas aqui que aparecem. Tá? Então, isso aqui é uma parte obrigatória. O que faz esse cara daqui? Esse cara, essas chaves novas aí, ela é para você dizer, basicamente, você vai dizer o número de colunas, tá? E o número e o alinhamento das colunas, de cada coluna. Tá? De que forma? Você bota C para centralizado, R para direita e L para esquerda, né? De left, certo? Basicamente assim. Imagina que eu quero fazer uma tabela, uma matriz, né? Ou uma tabela. Vai servir, esse array já serve para várias coisas. Imagina que eu quero uma matriz com um elemento alinhado à direita, um à direita, um centralizado e o outro à esquerda. Então, aqui, nesse caso, tem 3 colunas. Então, por exemplo, 0.1, 0, menos 0.1. Tá? 4, 0.2, 3 e menos e mais 0.1. Bom, ok, 3 colunas, tá vendo? O E comercial aqui separando, que separa, tá ali. 3 colunas em cada um. Então, tá aqui. Então, veja. Deixa eu dar um zoom. Então, a tabelinha que ele fez, ó, a primeira coluna está alinhada à direita, a do meio está centralizada e a outra está à esquerda. Ó, aqui o menos alinhado à esquerda. Se eu quiser esse aqui alinhado à direita, eu boto um R. E ele vai alinhar à direita. Tá vendo? Tá? Então, você tem a opção de escolher cada coluna individualmente como vai ser o alinhamento. Se eu quiser mais colunas, aí eu tenho que colocar aqui, mais um L. Aí boto lá. Mais uma coluna. Tá? Então, é individual. Nota que ele não tem os delimitadores, chave, etc. O que você tem que fazer? Você tem que botar na mão, com aquele barra left e um barra right, fechando aqui. Tá vendo? Você fecha. Isso aqui é uma outra forma de fazer as coisas.
tá? Só isso. Tá vendo? Então, você faz isso. Uma coisa que ele permite fazer se você quiser botar uma barra aqui, ó, por exemplo, entre a coluna primeira e a coluna 2, você pode. Você bota uma barra aqui, ele entende que é para fazer uma barra. Tá? Mesmo que seja mais linhas, né? Mesmo que seja mais linha, ele vai alongar, ele vai ajustando aqui. Se você quiser mais aqui, ó, no último também, você bota lá a barra vertical, e ele vai fazer lá na última também. Se você quiser uma linha entre essa linha daqui e essa linha daqui, você bota barra H-line, que significa horizontal line. Então, outra coisa que a gente pode fazer também, se eu quiser colocar uma linha aqui, ele bota. Entende? Então, ele vai fazer isso. Outra coisa que a gente... Então, lembra da... Uma outra coisa que interessante que me veio? Ok, aqui a gente viu como faz a matriz de uma outra forma. Agora, lembra das matrizes que a gente tem? Tipo A, 1 e etc. Aí você em geral, bota os C-dots. Aqui. Você pode botar. Você bota A1 aqui, A22, etc. C-dots. Certo? Ele bota ali uma reticência para você, etc. E aqui, nesse tipo de matriz, é que a gente bota o D-dots. Lembra? Quando a gente tem a matriz A1, A22, se eu quiser, eu faço isso daqui. Vou tirar essa última aqui. Vou botar aqui só esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar isso aqui. Nota, aqui é uma matriz que já vai ficar com a cara do que a gente já tem, que a gente usa muitas vezes, né? Tá vendo? ANN e tal. Aqui é só ajeitar, tá? Não vou continuar, não. É só para você ver aqueles VDOTs que a gente viu antes, a gente pode usar para construir esse tipo de matriz ali, quando você tem a matriz A e J, né? Tá bom? E, bom, hoje é que a gente vai começar, então, a ver o poder do LaTeX, né? As várias coisas importantes que facilitam a vida na hora de usar o LaTeX. O LaTeX não foi criado, como a gente viu, falou lá no início, só para escrever fórmulas matemáticas. Foi para facilitar a editoração de textos de verdade. Particularmente até textos de matemática, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos ver como é que a gente cria comandos. Para que comandos? Porque uma coisa importante é que o matemático também é preguiçoso. Tá certo? Ele não quer ficar reescrevendo a roda de novo, de novo, de novo. Então, digamos que você tem uma expressão que aparece toda hora, sabe? Imagina uma expressão maluca que seja, mesmo que seja algo como, por exemplo, isso aqui. Ó. Imagina que toda hora aparece, tipo... Toda hora aparece isso aqui. Ó. Toda hora você tem que usar esse termo aqui em alguma forma, certo? Por exemplo, você quer fazer f de x cartesiano y quadrado em, sei lá, em R. Tá? Imagina que toda hora você tem que escrever alguma coisa assim. Ou seja, toda hora você tem que usar, na verdade, esse conjunto aqui, tá bom? Só o x ao quadrado por y ao quadrado, né? Tipo esse tipo de conjunto.
Aí você, pô, não quero ficar toda hora escrevendo isso daí. Então você bota, você usa barra new command. New command tem essa estrutura, né? New command, aí vai ter o barra nome, que você vai usar, e o comando definido, né? Definição do comando. O que ele vai fazer, na verdade? Toda hora que você botar barra, o comando novo que você está usando, ele vai colocar isso aqui. É semelhante ao declare math operator, só que o math operator é para declarar uma coisa que é operador matemático mesmo. Mas aqui não. Por exemplo, XYProd, né? O produto XY. Então, aí você diz lá que é o X times Y. Tá? Então, tá lá, ó, new command, certo? Agora, ao invés de colocar isso aqui, ó, eu posso botar barra XYProd. Vai dar a mesma coisa, porque o que ele fez é, o que estava aqui, ele colocou aqui, sabe? Então, é muito prático, entende? Você usar isso daí para qualquer coisa. Até texto, sabe? Sabe? Tipo, barra curso. Aí você bota assim, curso de editoração de LaTeX. Imagina que você tem um texto normal, você quer colocar. Aí você bota lá. Aula 4, barra curso. Certo? Aí se eu compilar, no lugar de curso vai aparecer lá o texto, curso de editoração de LaTeX. Tá? Então, isso é o comando. Você pode definir qualquer coisa. Mas para um comando ser ainda mais poderoso, você tem que poder passar argumentos para ele. Sabe? Como, por exemplo, imagina que você quer escrever algo como o seguinte. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Você quer escrever isso aqui, ó. A1, A2, certo? Quer escrever isso, mas também quer poder escrever sabe? Imagina que seu texto aparece esse tipo de coisa toda hora. A1, A2, AN, B1, B2, BN, etc. Aí você quer, pô, eu não quero ter que escrever isso aí toda hora, sabe? A única coisa que mudou aqui é o A para B, né? E aí, sei lá, aí você, ao invés de ter que ficar tipo copia, cola, aí muda C para N, B para C, opa, C, B para C, né? Toda hora tem que ficar copia, cola e muda a letra. Copia, cola, muda a letra. Você pode fazer uma outra coisa. E o comma, ok. Então você bota lá barra AN. Não sei se está definido já esse comando, tá? Mas vou botar assim barra AN. Vou botar assim AN assim. E aí vamos lá. Eu quero que seja, eu quero um argumento. Então agora, a outra forma de escrever o new command é você colocar assim, e um N aqui no meio. Onde esse N agora aqui indica a quantidade de argumentos. Tá? Vai indicar a quantidade de argumentos. No caso aqui, eu quero criar um comando que a única coisa que eu passo para ele é se vai ser A, B ou C. Entende? Então,
Tipo, eu não quero isso aqui apenas. Ó. Vou colocar assim. 2. Vou botar assim. Criar um comando. Okay. Aí eu não quero simplesmente isso aqui. Barra AM. Né? Tá lá, ele fez, né? Só que eu quero mais ainda. Eu quero poder passar, por exemplo, um argumentozinho, tá certo? Eu vou passar um argumento e o argumento, como é que eu vou usar ele? Eu vou usar ele da seguinte forma. Na definição, eu uso para esse chave1 para indicar o argumento 1. Tá? Quantos argumentos eu posso usar? Até 9 argumentos. Tá? Então, aqui esse 1zinho pode ser 1, 2, 3, até 9. Então, tá. No lugar do A, tem que aparecer o argumento 1. No lugar desse A, tem que aparecer o argumento 1. E no lugar desse A, tem que aparecer o argumento 1. Então, veja, agora, ao invés de usar AN, eu vou usar AN e o argumento A. Aí está lá, A1, A2, AN. Aí, esse cara daqui agora, eu posso, ao invés de escrever isso tudo, escrever AN, B. Então, ele vai ficar B1 até BN. Olha lá. Se eu quiser, esse aqui. Também posso, mas eu vou botar a letra D, só para você ver que funciona. D. Tá lá, D1, D2, DN. Tá? Então, na verdade, muda. Eu tenho ali um argumento. Tá vendo? Então, você pode criar comandos para facilitar a vida. Entende? Vamos fazer um outro comando? Imagina que você quer calcular, fazer toda hora df dx, né? Tipo, você quer escrever algo como df dx, aí quer escrever, por exemplo, dg dy, certo? E quer facilitar a sua vida na hora de escrever isso. Porque para você escrever isso, você tem que fazer o quê? Vamos ver. Para eu escrever isso, tem que botar barra partial, barra frac, quer dizer, barra partial f, barra partial x. Não, df dx. Aí, se eu quiser escrever a mesma coisa para dg dy, eu tenho que fazer assim. Opa. dgy. Vendo? Tem que copiar, colar, mudar a letra, etc. Ou, se quiser, eu posso até criar um comando, tipo isso aqui. Barra derivada. 2 argumentos. Aí eu boto barra frac. Barra partial 1. Ok. Derivada. Ok. Aí aqui no lugar de df dx, eu posso botar agora barra derivada. Aí, primeiro argumento f, segundo argumento x. Aí, como é que vai ficar? df dx. Olha só. Aqui eu posso botar, por exemplo, então, eu vou escrever isso aqui tudo, barra derivada h, sei lá, z, dh dz. Então, tem que produzir dh dz aqui. dh dz. Ok? Alguma dúvida sobre a definição de novo comando? Tudo bem? Bom, então acho que entendeu. É possível também definir argumentos não obrigatórios, mas não vou falar disso aqui. Né? Eu acho que não, cada um que acaba tendo que olhar na hora. Né? Não adianta a gente falar coisas, um monte de coisas sobre um assunto só. Tá? Ok.
Então, outra coisa importante agora que a gente tem é o seguinte. Alinhamento e numeração de equações. Outra coisa. Ok? Então, aqui a gente então falou sobre comandos, né? Definição de comandos. E aqui a gente vai falar de alinhamento e numeração de equações. Então, uma coisa muito importante na hora que a gente faz uma equação é fazer uma equação com número. Certo? Por exemplo, sei lá, f de x igual a x ao cubo. Né? Tipo, aqui está definindo uma função. Certo? Está lá, está definido. Então, você às vezes quer que esse cara tenha um número. Então, a forma mais simples de fazer isso é assim. Ao invés de eu começar com o cifrão, sabe? Assim, eu não preciso começar com o cifrão. Eu uso o begin equation e end equation. Então, é um ambiente novo. Né? Esse aqui é um ambiente que numera a equação. Ele cria um número. Tá? Aí está ali. Ele botou aqui um númerozinho ó, do lado. 1. Se eu criar mais uma equação aqui embaixo, okay? Sei lá, qualquer coisa, né? X aqui, viu? Tá vendo? Aí bota lá um outro número, tá bom? Então, ele vai numerando as coisas, tá joia? Essa numeração vai depender do que eu tô, do meu texto inteiro. Primeira coisa, vou botar aqui, ó. Se for no estilo article, a numeração é 1, 2 e assim por diante. E nos estilos report e book, a numeração em geral é 1.1, sei lá, 3.2 e assim por diante, esse tipo de coisa. Porque ele usa o número do capítulo também. Então, tipo assim, capítulo 1, equação 1. Capítulo 3, equação 2. Tá? Aqui, no caso, eu não tinha aberto ainda um capítulo. Eu estou usando formato book. Tá vendo? Mas eu não abri um capítulo. Mas se eu colocar um capítulo aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas se eu abrir um capítulo aqui, derivadas, por exemplo, ele agora vai mudar a numeração. Cadê? Ele abriu aqui embaixo. Porque eu estava aqui. Aí tá ali, abriu um novo capítulo e bota 1.1, 1.2. Tá vendo? Tá? Então, você pode fazer isso. Agora, se você quiser tirar a numeração da equação, por acaso, por algum motivo você quer tirar, você bota uma estrelinha. Nesse tipo de ambiente tem essa opção. Tá? Então, você pode botar estrelinha, ele vai tirar o número. E aqui o número de baixo já ajeitou para 1.1 para você. Tá ok? Beleza. Eu não quero tirar o número, eu quero o número. Agora, bom, o mais importante não é nem isso. Né?
é outra coisa. Assim, uma coisa que a gente pode se perguntar é como é que ele numera as equações direito, né? Na verdade, o que a gente vai fazer isso na próxima aula, né? Eu vou preparar isso direito e a gente vai fazer. O que ele faz, né? Ele tem um contador. Então, dentro do LaTeX, tem um contador para equação. Que é o nome do contador é equation. Tá? Na verdade, dentro do LaTeX tem vários contadores. Tipo, capítulo tem contador, por exemplo. Quando eu dou o nome aqui de capítulo derivadas, como é o primeiro capítulo, ele bota capítulo 1. Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho chapter integrals. Ele entende que eu estou começando o capítulo integrais. Aí ele bota aqui, capítulo 2, integrais. Certo? Então, você não precisa botar um número. Ele tem um contador. Contador de capítulo, contador de seção, contador de partes, apêndice, etc. Ele tem vários contadores. E você também pode definir os contadores. Você tem um contador de teoremas. Cada tipo de teorema você tem um contador específico. Tudo isso tem contadores internos que você não precisa exatamente se preocupar. A única coisa que você se preocupa é com qual o formato que você quer que ele mostre o contador. Só isso. Por exemplo, depois a gente vai falar como é que a gente muda a numeração da equação. Se eu quiser, eu posso mudar a forma que aparece a numeração da equação. Tá? Eu posso fazer isso. Mas isso aqui é o padrão, né? Então, você nem precisa, na verdade, ficar se preocupando com isso. Tá bom? Bom, ok, ele numerou para mim. Mas isso ainda não é suficiente para mim. Eu quero mais que isso. Eu quero facilitar, entende? A minha vida. Então, eu posso dar nomes para a minha equação. Então, na verdade, olha só. Tá aqui, ó. Essa equação primeira é 1.1, essa outra é 1.2. Eu não quero ter que, tipo, fazer isso aqui, ó. Pela equação 1.1, temos que f é uma função ímpar. Certo? Eu não quero fazer isso. Eu não quero ter que usar um númerozinho. Por quê? Porque eu não quero usar um númerozinho? Porque os númerozinhos mudam. De repente eu coloco aqui atrás outra equação. Ó. Eu boto outra equação aqui atrás, o número muda. Não serve para mim, cara. Olha lá, pela equação 1.1 temos que f é uma função ímpar. Está errado. Eu não quero isso. Sabe? Eu quero mais que isso. Eu quero fazer o seguinte. Então, em LaTeX, na verdade, as equações você bota nomes. Sempre que for uma equação muito importante que você vai usar, você bota um nome. Tá certo? Tipo, doído. Você bota o nome que você quiser. Ok, eu dei um nome. Não vai mudar nada aqui na história, entende? Mas ok, mudei o nome. Eu dei um nome. E agora eu uso o nome. O /ref. Aí ele bota lá, 1.2, 1.2. Eu não preciso mais me preocupar com isso. E é na hora que eu uso equações, em geral a gente bota parênteses, né? Quando é equação, sabe? Aí você que tem que ajeitar, às vezes, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, é isso. Ó. Pela equação 1.2, temos que f é uma função ímpar. E se eu botar mais equações aqui atrás, pessoal? Não tem problema. Tá certo? Quantas equações eu botar aqui atrás, ele vai ajeitar a numeração para mim. Nota só o seguinte, uma coisa, né? Agora, esse exemplo agora que eu estou fazendo aqui também é importante. Nota que aqui está 1.1, 1.2, 1.3, aqui está 1.2, né? Aí você vai falar assim, professor, aí, tá errado. Na verdade, não está errado. Tá bom? O LaTeX avisa para você que não está errado. Porque aqui ele fala assim, ó, ele dá um warning para você. Tá? Labels may have changed. Rerun
to get cross-reference right. Cross-reference significa referências cruzadas. Referência cruzada é isso que a gente está fazendo, tá? Isso chama referência cruzada. Os labels podem ter mudado. Por que o label pode ter mudado? Porque para ele fazer a numeração correta, ele, na primeira vez que você compila, ele vai gerar um outro arquivo para fazer a numeração. Entende? Então, se eu for aqui, ó, na minha aula 4, que é onde está o texto, tem outros arquivos aqui, que é um TOC, tá vendo? E um .AUX, que é um arquivo auxiliar do LaTeX. Então, a LaTeX tem o log, que é esse arquivo aqui, ó, arquivo de log, que é o que ele está, os erros que aconteceram e etc. Um AUX, que é um arquivo auxiliar, e o TOC, que é outro arquivo auxiliar dele. Tá bom? Ok, então o que precisa fazer para ele corrigir? É só compilar de novo. Você vai ver que some aquele aviso e está aqui, ó. Ele sabe que acertou. Tá bom? Então, sempre que tem referências cruzadas, você deve ter que compilar tipo 2 vezes ou 3 vezes às vezes. Tá? Se for numa plataforma online, possivelmente não precisa, tá? Porque ele já deve fazer isso para você algumas vezes. Tá bom? Então, só esse cuidado. Referência cruzada, você tem que compilar mais de uma vez para ele corrigir. Porque a primeira vez ele vai gerar uma tabela com a numeração correta. Aí a segunda vez é que ele vai fazer ajeitar a numeração. Tá bom? Ok. E, por último, basicamente sobre esse assunto, assim, outra coisa importante sobre esse assunto é o seguinte. Você tem label, então você referencia ele por isso daqui, ou você também pode referenciar a página. Por exemplo, eu vou aqui embaixo. Tá. Então, vou botar aqui a equação na página. Nota que o editor de texto, ele também, depois que você compila uma vez, ele começa a reconhecer as tags, ou seja, as chaves de referência, entende? Tá vendo que já apareceu do ilho aqui, ó? Tá vendo? Ele já entendeu. Ele já identifica as tags, entende? Aí eu compilo. Compilar 2 vezes, né, para ajeitar. Beleza? Na página 3. Vamos ver se está na página 3. Olha, está na página 3. Tá vendo? Isso é um milagre do LaTeX, né? O Word, eu acho que já faz isso daí, mas eu acho que não é tão simples assim. Né? Ok? Alguma dúvida sobre isso? Acho que é meio tranquilo, né? O negócio não é difícil. Então tá. Então, só uma dica, né? O label, esse comando label, que a gente está botando aqui, ele vai ser usado para dar nomes não só para equações, mas para várias coisas. Por exemplo, label capítulo integrais. Né? Então, eu posso usar isso aqui, ó, por exemplo, no capítulo /ref cap. Ó, já entendeu, tá vendo? Eu já não preciso digitar. Aí, vamos lá. Aí, bota aquele botão interrogação, porque tem que rodar de novo. Aí foi, ó. No capítulo 2, tá certo? Tá aqui, ó, no capítulo 2. Então, ele faz isso, essa referência serve, então, para um monte de coisas, tá? Não só para isso. Então, você vai referenciar com esse label, o ref e o page ref, você vai usar com o quê? Com equações, capítulo, seção, subseção, e etc, etc, etc. Tabelas, figuras. O que mais? Tabela, figura, um monte de coisa que você criar até.
e outras coisas que você criar. Tá bom? Ele faz isso para você, você não precisa se preocupar. Tá? Tudo isso. Então, já que você pode dar nome para um monte de coisa, inclusive referências, né? Referências bibliográficas. Você então tem que tomar cuidado. Então, uma dica é você às vezes, né, pelo menos é uma dica que eu aprendi que é até útil, sabe? Para depois você organizar os seus labels. Então, por exemplo, se é uma equação, você pode botar EQ, tracinho, sei lá, FX. Aí você dá um nome para ela, entende? Tipo do ilho. Tá bom? Só que agora, pode botar um tracinho, pode botar um ponto. Só que o que acontece? Como você botou uma coisa aqui no início, ó, EQ, significa que esse aqui é o label para uma equação, sabe? Aí, por exemplo, eu já sei que isso aqui é uma equação. Então, aqui, ao invés de eu botar duílio, eu boto EQ ponto duílio agora. Ah, mas olha só. Imagina que eu defini aqui label EQ duílio, eu mudei, e aqui eu não fiz nada, né? Então, na hora que eu compilar, naturalmente ele vai dizer que tem uma coisa errada. Labels may have changed. Aí eu compilo de novo. Aí ele agora diz referência duílio não está definido. Aí ele fala, ó, tem referências não definidas. Tá vendo? Então, as referências por aí não definidas. Aí, ok, ó, eu mudei o label, então eu tenho que mudar aqui para EQ duílio. E aqui embaixo também tinha EQ.duílio. Aí ele ajeita agora e tudo mais, tá? Por isso que eu botei aqui cap.integrais, né? Tipo capítulo integrais, tá? Então a gente bota alguma coisa assim. Então, tipo, para figuras, você pode botar tipo fig, ponto, aí o nome da figura. Tabela, você bota tabela, ponto, o nome da tabela. Isso é só uma questão de organização, não é obrigatório, tá bom? Isso não é obrigatório, isso é só uma dica para você organizar os nomes das coisas que você tem no seu texto, tá bom? Ok? Só para, por exemplo, quando tiver aqui, você sabe que é o nome de uma equação. Só isso. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos começar aqui a falar de algumas outras coisas aqui. As equações que a gente tem, elas podem passar também da margem, né? Às vezes, uma outra coisa que a gente pode acontecer, que acontece, que é um problema, é isso aqui. Não. Aqui não. Olha aqui. Ficou feio para dedéu, né? Ok, vamos explicar agora isso aqui. A margem da minha folha, ela começa aqui e ela termina aqui. A minha equação está passando, sabe? Imagina que eu posso até passar mais. Tá? Tá passando. Olha lá. A única coisa que o LaTeX faz, se estiver passando, ele não toma atitude, porque você que tem que meio que corrigir isso e ver como é que você vai dividir sua equação, entende? Porque o LaTeX não tem como saber como que pode cortar a equação, sabe? De verdade. Então, ele diz um aviso aqui. Esse aviso aqui é que você tem que olhar. Ó. Overfull HBox. Overfull HBox significa que a equação saiu da sua margem. Tá? Ele diz aqui o quanto saiu, 177 pontinhos, e ele foi na linha 113. Então, aí, se você for lá na linha 113, você descobre qual é a equação. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá?
Uma forma imediata, assim, simples de você fazer isso é você usar o multiline. Essa é uma forma. Ok? Falta quebrar, né? Falta quebrar. Vamos ver onde a gente pode dividir aqui o sujeito, né? Vamos tentar cortar aqui assim, só para... Isso aqui, no caso, você teria que pensar um pouco, né? Mas vou quebrar aqui. Tá vendo? Já ajeitou. Eu acho que agora não tem mais. Já não deu. Tá? Então, aqui, ó, eu cortei aqui. Botei um barra, barra aqui, aí ele corta. A equação. Tá? Então, esse comandinho multiline significa que é para a equação ficar em várias linhas. Tá bom? Então, esse é um. Outro que a gente gosta de usar é o align, que é, por exemplo, esse é bem usado, né? Tipo, g de x igual a... Botar assim, x menos 1, x elevado, né? Aí você bota barra, barra. O que esse cara vai fazer para mim? Ele vai alinhar exatamente o igual aqui, ó. Entende? Ele alinha o igual aqui para mim. Tá bom? E ele gera número em cada uma das equações para mim. Tá? Se eu não quiser ter... Assim, quem que alinha? É esse E comercial aqui que alinha. Se eu botar esse E aqui em outro lugar, ele vai alinhar com esse cara dali. Vai ficar feio, né? Não é isso que eu quero. Eu quero alinhar com os iguais lá, bonitinho. Né? Nesse caso, eu quero alinhar os sinais de igual. Bonitinho. Aí eu boto, ele vai alinhar. Entende? Se eu botar uma estrelinha, ele vai fazer sem numeração de equações. Tá? Então, você pode fazer isso. Ok. Tá? Outras coisas que a gente pode fazer com as equações, deixa eu ver aqui um exemplo. Que eu posso fazer. Assim, imagina que você tem a definição de várias coisas também. Né? Imagina que você tem, tipo, assim, A, então, é igual A mais B, igual a... Ok. Aí você tem... Ok, x A. A é o conjunto x. Então, se eu faço isso, ele vai botar lá várias equações, né? 1, 2, 3 e tal. Então, tem um jeitinho de eu agrupar todo mundo. É fazer assim, eu boto gather. Gather é basicamente agrupar, né? Então, eu boto esse gather e pulo as linhas. Bom? E aí ele vai agrupar lá todo mundo, tá? É claro que aqui ele não alinha,
ok? Quem alinha é só o align, ele não faz a outra coisa. Então, por isso que, em geral, o align é uma das ferramentas mais usadas, porque ele quebra a linha para você, esse tipo de coisa, tá? Então, é mais interessante, ok? O align também pode ser usado para alinhar várias equações, né, na verdade. Vou botar esse exemplo aqui que tinha pego também. Então, imagina aqui, ó, você tem 3 colunas. Tem vários alinhamentos. Ó. Alinha esse, alinha todo mundo. Tá vendo? Você tem esse tipo de coisa que também pode fazer. Tá? Ok. Então, esses aí são os exemplos de alinhamento. Tem vários outros, sabe, ambientes para alinhamento, divisão. E aí eu deixo para vocês, né? De repente eu passo como exercício, né? Vocês testarem. Tá? Uma coisa que você pode querer fazer aqui é aumentar o espaço. Isso aqui você pode querer fazer. Tá vendo? Aumentar o espaço entre um e outro. Você faz isso botando esse colchetezinho logo depois com o tamanho, que pode ser centímetro, milímetro, etc. Né? Então, imagine que você está precisando espaçar mais. Você bota isso daqui. Né? Esse aqui é um comandinho útil também. Tá? Esse colchete. Tá vendo? Ele vai e aumenta o espaço aqui entre os caras. Tá? Ok. Então, isso aí é uma parte. Uma outra coisa importante, que aí eu estava para falar hoje já, começar a fazer, é falar sobre documentos grandes. Né? Então, quando a gente está com documentos grandes, você tem que organizar eles. Certo? Então, tem várias coisinhas que a gente usa para organizar eles. Tá bom? Tem algumas coisinhas que a gente não falou ainda, mas que eu já vou comentar hoje. Né? Por exemplo, nota de rodapé. Como é que a gente coloca a nota de rodapé? Né? Isso aí já é uma coisa, um assunto assim meio perdido, mas que a gente já pode falar. Nota de rodapé. Como faz? É muito simples. Vamos ver aqui no texto. Aqui. No capítulo 2, pela equação, né? Tal, temos que f é uma função ímpar. Aí o que é uma função ímpar? Barra footnotes. Footnotes. E aí você bota a nota. Uma função ímpar. Aí ele botou o númerozinho 1, botou aqui a sua nota de rodapé. Pronto. Ok? Então, tá aí feito. Né? Isso é um footnote. Tá? Então, vamos começar a falar aí de documentos grandes. Então, quando você tem um documento grande, você organiza ele. Certo? Então, ele tem capa, certo? Tem título, tem prólogo, tem apêndice, tem capítulos, tem seções, etc. Então, você tem tudo isso, você tem uma grande gama de coisinhas que você vai poder usar. Então, você tem... Vou tentar copiar aqui. Então, você vai ter, basicamente, esses tipos de coisa aqui. Ó. Barra parte, chapter, section, subsection, subsubsection, parágrafo e subparágrafo. Tá bom? Você tem todos esses tipos de coisas aqui. Você tem também o apêndice, mas que a gente vai falar depois. Tá? Então, essas são as coisas que você tem. Então, chapter eu já coloquei aqui, vocês já viram. Ó. Chapter, blá, blá, blá. Aí dentro do chapter eu quero botar um texto. Né? Tá. Aí eu boto o texto. Aqui eu estou usando
um negocinho para poder botar texto, tá? Então, vou botar aqui /section, tá certo? LaTeX, aí /blind text. Isso aqui é texto aleatório um pouco, né? Um pouquinho aleatório, só para encher linguiça. /section, tá certo? /subsection, /line text, /subsection. Okay? Então, só para vocês verem, né? Então, tem um section, subsection e etc. Então, se eu compilar, vamos compilar, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai numerar as coisas para mim, tá bom? Então, vamos lá. Aí, vou abrir para cá. Então, tá ali, ó, capítulo 1, aí tá o textinho que a gente fez. Aí ele vem aqui, capítulo 2, integrais, seção 2.1, LaTeX. Esse formato que ele está colocando aqui, eu posso mudar, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso. Essas coisas a gente vai falar depois. Mas é só para você saber que o básico ele já faz isso daqui. 2.1 LaTeX. Aí vai indo. Seção 2.2 Mozart. Subseção 2.2.1. E se você quiser fazer outras coisas, você faz. Entendido dessa questão de capítulo e seções? Acho que é bem fácil, né? Ok? Entendido? Eu vou entender que sim. E aí a gente vai fazer a outra mágica do LaTeX. Cadê o chat? Abriu. Tá muito bom, né? É bem tranquilo e bem... É muito poder. Mas a mágica vai melhorar. Bom, a gente tem aqui o capítulo 1, capítulo 2, seção e etc. Ok. Primeira coisa que você faz lá no seu texto é a tabela de conteúdo. Tá feito? Tá feito. Vou botar um new page só para organizar aqui. Vai ficar assim, ó, no seu texto final. Tá pronto. Você não precisa fazer mais nada. Entende? Ele que faz para você. Você não faz isso. Tá? Tabela de conteúdo ninguém faz. O LaTeX faz para você. A única coisa que você faz é mudar esse nome daqui de sumário para tabela de conteúdo, o nome que você quiser. Tá? A única coisa que você faz é mudar esse número, mudar a letra, esse tipo de coisa. Agora, se preocupar com como é que vai escrever, né? De verdade, assim, bonito, não. Tá? Ele faz isso para você. Ok. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu pensei em fazer. Bom, isso aqui era o que eu queria fazer mesmo hoje. Tá? Já dá uma ideia de algumas coisas. Então, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre contadores, né? Sobre essas coisas. E sobre uma outra coisa. Ah, tinha uma outra coisa que eu queria falar. Deixa eu copiar aqui. Ver se consigo copiar. Nessa organização que a gente fez aqui, também, tem uma outra coisa que a gente pode... isso aqui não é obrigatório, tá? Mas o texto principal seu, todo o seu texto, é dividido em 4 partes, de uma certa forma. Front matter, que é onde está o prefácio, agradecimentos, tabela de conteúdo, etc. Em geral, essas páginas são numeradas em romano. Se você pegar um texto grande, né, um livro técnico grande, ele vai ter lá essas páginas numeradas 1, 2, 3, pequenininho, etc. O principal, que é o texto com capítulo, etc., que é o main matter, é em arábico, 1, 2, 3, etc. O apêndice,
ele vai ter que... o apêndice não usa numeração de capítulo. Então, ele tem que resetar a numeração de capítulos para usar tipo letras. Né? Tipo, apêndice A, B, C, D. Sabe? Então, o LaTeX tem esses comandos que você bota no início daquela sessão para ele fazer isso daí. Então, imagina aqui, ó. Então, aqui, barra front matter. Vou botar aqui assim. Vou botar aqui um barra chapter aqui, que ele já limpa. E aí botar aqui barra main. Vamos dar um. Aqui. Aí tá aqui, ó. Número 1zinho, tá vendo? Com izinho. Tá certo? Aí ele faz 2, 3zinho. Certo? Aqui aconteceu alguma coisa lá que mudou aqui. Eu fiz alguma coisa ali atrás. Mas aqui está o main method, começa com a página 1, tá vendo? Tá bom? Porque eu colei coisas lá, aí ele entendeu. Foi isso aqui. Eu colei, tá? E o back method é para índice alfabético e bibliografia que não tem numeração de páginas, tá? Então, a gente tem esses 4 caras aqui que a gente pode usar. Não é obrigatório, tá? É só para uma questão de se você quiser reorganizar melhor as páginas, né? E, agora fez. Tá lá, 7, 8, 9, 10. E aí tá aqui. Ok? Então, agora tá certo. Tá bom. Tá bom. Eu acho que por hoje tá ok, né? Eu espero que tenha sido legal. Né, isso daí. Então, o LaTeX tem esse poder, né? Ele facilita muito a vida para editar textos grandes, né? Então, se você tem que editar, por exemplo, uma tese, facilita muito, tá bom? Vou parar aqui a gravação, tá?